de onde vem e nem pra onde vai. O vento sopra onde quer, mas ninguém sabe de onde vem e nem pra onde vai. Assim acontece com aqueles que nasceram do Espírito. Assim acontece com aqueles alcançados pela tua graça. Assim acontece com aqueles que nasceram do Espírito. Assim acontece com aqueles. Então eu vou levantar a minha voz pra dizer do sacrifício, o peso da tua glória, do grande amor por mim dado na cruz, do qual tamanha tua misericórdia. Vou levantar a minha voz pra dizer do sacrifício, o peso da tua glória, do grande amor por mim dado na cruz, do qual tamanha tua misericórdia. Vamos nascer de novo, Jesus. Vamos nascer de novo, Jesus. O vento sopra onde quer, mas ninguém sabe de onde vem e nem pra onde vai. O vento sopra onde quer, mas ninguém sabe de onde vem e nem pra onde vai. Assim acontece com aqueles que nasceram do Espírito. Assim acontece com aqueles. Então eu vou levantar a minha voz pra dizer do sacrifício, o peso da tua glória, do grande amor por mim dado na cruz, do quão tamanha tua misericórdia. Vou levantar a minha voz pra dizer do sacrifício, o peso da tua glória, do grande amor por mim dado na cruz, do quão tamanha tua misericórdia. Jesus, do quão tamanho é tua misericórdia. Santo, santo, e a luz da terra toda se apagou. No santuário o véu se partiu. Ao expirar tua graça me alcançou. Tu és santo, santo, e a terra toda se estremeceu. As portas do sepulcro se abriram. Sim, é verdade, tu és o Filho de Deus. Eu não vou conter a minha voz pra dizer do sacrifício, o peso da tua glória, do grande amor por mim dado na cruz, do quão tamanha tua misericórdia. Vou levantar a minha voz pra dizer do sacrifício, o peso da tua glória, do grande amor por mim dado na cruz, do quão tamanha tua misericórdia.
Amém. A graça e a paz, meu irmão, minha irmã, bom dia, seja bem-vindo a mais uma escola bíblica dominical. Que o Senhor te abençoe nesse dia e que você seja edificado pela sua palavra. Amém? Eu quero convidar você nesse momento a ter um tempo de oração. Vamos orar ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, Pai. Ó Deus, nós queremos te pedir que o Teu Espírito Santo nos conduza e nos direcione, Senhor, naquilo, Pai, que o Senhor quer trazer para a Tua igreja, naquilo, Senhor, que o Senhor tem a ensinar à Tua igreja. Senhor, usa, Senhor, a vida, Pai, da Tua igreja, para que o Teu povo seja edificado pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você pode, nesse momento, pegar a sua Bíblia, porque a palavra do Senhor vai nos guiar nessa manhã. Você pode ter notado que nos últimos dias nós temos falado sobre paixão, e hoje em especial nós vamos falar da paixão pela igreja. Eu queria fazer uma pergunta para você que está em casa. Você se considera uma pessoa apaixonada pela igreja? Você se considera um homem, uma mulher que tem paixão pela igreja do Senhor? Faça essa reflexão nesse momento. Pergunte para você mesmo se você é essa pessoa, se você enxerga em você essa pessoa que tem paixão pela igreja, que tem paixão pelas pessoas. É importante a gente parar um pouco e refletir na caminhada, a maneira como estamos caminhando, o que estamos fazendo, se dentro de nós, de fato, há essa paixão, há esse amor, há essa verdade, há esse interesse que Deus também tem pelo seu povo. Eu falo isso, meu irmão e minha irmã, porque paixão pela igreja é algo que deve estar no coração de todo aquele que também é apaixonado pelo Senhor. Se eu sou apaixonado pelo Senhor, o resultado será uma pessoa que também será apaixonada pela sua igreja. Se eu amo a Deus, eu também vou ter resultados, amando a minha igreja, amando as pessoas da minha igreja, amando a minha liderança, tendo paixão por essas pessoas. Então, é muito importante. Pode passar. Você pode abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Pode passar o segundo tópico. Eu pesquisei sobre paixão e esse pequeno texto vai trazer à sua memória. Paixão é um sentimento humano, intenso e profundo, marcado pelo grande interesse e atração por algo ou por alguém. Quando eu li esse texto, logo eu me lembrei de Moisés. Quando Moisés, em Êxodo capítulo 3, ele está pastoreando, ele está cuidando de ovelhas, e ali diante daquele homem há uma revelação de Deus. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 3, no verso 2, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Moisés, ele é atraído por essa revelação. O Senhor se revela a esse simples homem. E nesse momento, Moisés, ele tem o desejo, ele tem esse sentimento intenso, profundo, como está nesse texto, de se aproximar daquilo que Deus está mostrando para ele. Mas aí o Senhor dá uma direção para Moisés. O Senhor tinha algo muito especial a fazer na vida de Moisés e de todo o seu povo. Você percebe aqui que na revelação de Deus, na revelação de quem Deus é para a nossa vida, Deus vai
também nos conduzir às pessoas. Deus vai nos conduzir a amar a sua igreja. Deus conduz Moisés a libertar um povo, a levar, a guiar um povo a sair do Egito, para que esse povo viesse viver as promessas do Senhor. Então você percebe que na revelação de quem Deus é, na minha e na sua vida, Deus vai nos mostrar que o seu evangelho não é somente entre eu e o Senhor, mas é eu, o Senhor e as pessoas. Então é algo que eu recebo de Deus e eu transmito para as pessoas. Eu amo a Deus, eu tenho a revelação de quem Deus é, Deus fala comigo, eu tenho intimidade com esse Deus, e a maneira como eu vou me relacionando com Deus, dialogando com Deus, Deus vai me conduzindo ao povo, a ajudar as pessoas, a cuidar de pessoas, a ter paixão, zelo por aquelas pessoas, a partir de um relacionamento, a partir da presença de Deus, da revelação de Deus nas nossas vidas. Então, isso é muito importante. Quando eu tenho a revelação de Deus, quando Deus se revela para mim, Deus vai me direcionar às pessoas. É por isso que eu falei que quando nós amamos a Deus, temos paixão pela igreja, somos nós, o povo que também primeiro ama a Deus. Perceba, o primeiro contato de Moisés não é com o povo. Moisés estava vivendo a sua vida, cuidando de um rebanho, cuidando de ovelhas, estava em outro lugar, um lugar distante, mas ali o Senhor aparece a esse homem, o Senhor se revela na vida de Moisés, e a partir desse momento, Moisés passa a ser guiado pelo Senhor, passa a ser direcionado pelo Senhor. Perceba, Moisés acaba de receber uma revelação, e a revelação de Deus na nossa vida é muito importante, porque o Senhor vai nos guiar e vai nos direcionar a partir da sua vontade, e a partir daquilo que Deus tem a fazer na vida da sua igreja. Então Moisés agora vai guiar o povo, vai cuidar do povo, vai ter paixão por esse povo, vai ter paciência com essas pessoas, mas perceba, o primeiro contato começa com o Senhor. O primeiro relacionamento começa com Deus. É de Deus para Moisés e de Moisés com Deus para o povo. Você percebe isso? A revelação de Deus, a presença de Deus, uma vida de intimidade é muito importante para a nossa vida. E eu queria falar a respeito disso, porque hoje, no tempo de agora, a gente vai perceber algumas dificuldades no meio da igreja do Senhor. Nós vamos perceber dificuldades em pessoas em avançar, em prosseguir, em continuar, em amar a igreja, em amar o irmão, em ter paixão por aquilo que Jesus tem paixão, em ter interesse por aquilo que Jesus está interessado. Veremos algumas pessoas como se o coração tivesse desalinhado da vontade do Senhor. E aqui nessa palavra, a gente precisa aprender com o Senhor. Estamos aqui nessa manhã para aprender com a palavra de Deus, aprender com a revelação de Deus, para que o Senhor nos direcione em toda a nossa caminhada, para que tenhamos bons resultados. Moisés, ele tem esse contato com Deus, o Senhor direciona o seu servo, o Senhor guia o seu servo, e nessa caminhada, Moisés encontra muita dificuldade em algumas pessoas. E nós também vamos encontrar algumas dificuldades na nossa caminhada. Mas o que vai nos levar a prosseguir e a continuar tendo amor por Deus e tendo paixão pelas pessoas, paixão pela igreja, é a revelação de quem Deus é uma vida de intimidade, é uma vida de oração. Perceba, a vida de intimidade de Moisés faz com que Moisés avance e todo o povo também viva tudo aquilo que Deus tem preparado para aquele povo. Queria falar, meu irmão e minha irmã, é triste, mas é o que ainda nos tempos de hoje acontece. Pessoas que não têm interesse na missão, pessoas que não têm paixão pela igreja, pessoas que não se dedicam, pessoas que não se esforçam. E por mais que essas pessoas digam que amam ao Senhor, o seu corpo, as suas atitudes revelam algo totalmente ao contrário. Porque não somente a palavra nos comunica, mas o nosso corpo, as nossas atitudes, as nossas decisões também, ela transmite uma mensagem. Então,
Por que eu estou falando que é triste? Porque quando as pessoas não se envolvem na missão, não faz parte da igreja, as pessoas não têm interesse por aquilo que Deus tem interesse, não ama aquilo que Deus ama, não tem paixão pela igreja, que é as pessoas, isso está revelando que essa pessoa não tem uma vida íntima com Deus. Isso está revelando para nós, para mim, se eu não tenho paixão pelo irmão, se eu não amo a minha igreja, se eu não amo a minha liderança, se eu não tenho paixão pelos perdidos, eu estou revelando aos outros que eu não tenho uma vida de intimidade com o Senhor. Eu não tenho na minha vida as revelações de quem Deus é. Eu não tenho diálogo com Deus, porque quando Moisés começa a conversar com Deus, Deus direciona Moisés ao povo, porque Deus tem interesse no povo, Deus tem paixão pelas pessoas. Então é muito importante nós aprendermos com a palavra de Deus. Quando nós recebemos a revelação de quem Deus é, quando nós temos uma vida de intimidade com o Senhor, nós teremos paixão pela igreja, teremos interesse naquilo que Deus tem interesse. Nós iremos amar as pessoas, porque Deus ama as pessoas, Deus ama a sua igreja. A única coisa que Deus vem buscar no mundo é a igreja, porque ela é o que para Deus é mais importante. Então é muito importante nós também amarmos aquilo que Deus ama e termos paixão por aquilo que Deus é apaixonado, que é eu e você. Então aqui você percebe que estamos aqui numa congregação e há muitas pessoas presentes num culto, por exemplo. Você vai ver as pessoas levantando a mão, cantando louvores, te saudando com a paz do Senhor. Mas eu quero te falar nessa manhã, meu irmão e minha irmã, que Jesus está muito mais interessado no que há dentro de você. Porque dentro de nós há um fogo, e esse fogo é a presença do Espírito Santo de Deus. Um Jesus que vive e reina na sua igreja. Então é muito provável de estarmos aqui, por exemplo, de levantarmos a voz, de cantarmos um louvor, de batermos palma, de ocuparmos um lugar ou uma cadeira, mas no nosso coração, dentro de nós, não há paixão, não há vida, não há entrega, não há interesse, não há vigor, não há algo dentro de nós. Há uma possibilidade de estarmos dessa forma, e eu quero te falar, Deus quer consertar isso em nós, Deus quer mudar isso nas nossas vidas, para que nós possamos prosseguir e termos bons resultados a partir daquilo que Deus tem a fazer na minha e na sua vida. Você percebe? Quando eu tenho paixão pela igreja, eu vou amar as pessoas, eu vou amar o meu irmão, eu vou ajudar o próximo, eu vou amar o perdido, eu vou ter paciência com o povo, como também Moisés teve paciência, mas tudo isso acontece a partir de uma vida com o Senhor. Há um certo momento nessa caminhada que o Senhor fala assim: Moisés, você pode ir com todo o povo, porque eu não vou mais andar com vocês. E aí Moisés revela para nós a sua total dependência do Senhor. Moisés, ele libera uma súplica para Deus. Ele disse: Senhor, não nos deixe sair daqui, não nos faça sair daqui, se a tua presença não for conosco. Eu quero te falar, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, se a presença de Deus não for conosco, não tem como nós continuarmos. Se a presença de Deus não for contigo, não tem como você prosseguir. Se a presença de Deus não for contigo, não tem como você ter paixão pela igreja. Se a presença do Senhor não for contigo, não tem como você amar o teu irmão, não tem como você amar o perdido, não tem como você guiar nem a si próprio. Por isso que em nós há uma dependência como a de Moisés. Senhor, se a tua presença não for comigo, não me deixe sair daqui. Que essa seja nessa manhã a nossa oração, uma oração de dependência para prosseguir. É como se Moisés estivesse falando: começou em ti a obra e contigo essa obra vai terminar. A obra começa pelo Senhor e com Ele termina. Amém? Pode passar o segundo, amém? É o terceiro, quer dizer. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 3, o verso 16. Paixão pela igreja é entrega em favor dela. Eu separei João 3,16 porque fala de um Deus que entregou
Entregou o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos falar de Jesus nessa manhã, porque Jesus ainda permanece sendo o modelo do qual eu e você precisamos fixar os nossos olhos. Olhamos para Ele e aprendemos com o Senhor a ser uma igreja viva na terra, que tem paixão pelas pessoas, que ama o perdido, que ama o pecador, que alcança. A Bíblia diz que Ele é o bom pastor, e o bom pastor dará vida pelas suas ovelhas. Meu irmão e minha irmã, se eu tenho paixão pela igreja, eu entrego em favor dela. Nós vamos aprender com um Deus que entregou o seu Filho. Nós vamos aprender com um Jesus que se entregou em favor das pessoas. Nós vamos aprender também com o Espírito Santo, que se derramou sobre toda a carne, com a Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Nós vamos aprender olhando para Deus, olhando para Jesus, olhando para o Espírito que está em nós, a entregar. A generosidade, a bondade estar no caráter de Deus. A generosidade e a bondade também precisa estar no meu e no seu caráter. Então, quando eu tenho paixão pela igreja, eu não vou medir esforços, eu vou entregar tudo, eu vou entregar a minha vida, eu vou entregar o meu melhor, eu vou entregar o melhor louvor, eu vou entregar o meu ser, eu vou entregar a minha casa, eu vou entregar todo o meu entendimento, todo o meu coração a esse Deus, porque eu olho para Jesus, eu aprendo com Ele a entregar. Olhamos para Cristo, igreja, e vamos aprender com Jesus. Aprendemos com Ele, que é manso, humilde e está aqui para nos ensinar. Em 1 João, capítulo 4, verso 19, diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Você está percebendo a profundidade dessa palavra? Se eu amo a Deus, eu vou amar o meu irmão. Se eu tenho paixão por Deus, eu vou ter paixão pelos meus irmãos, pelos meus líderes, pelo meu pastor, pelos intercessores, por aqueles que estão servindo. Eu vou ter paixão, amor pela minha igreja, porque eu amo a Deus, eu tenho uma vida com Deus e eu carrego a sua palavra dentro de mim. Então a sua palavra, ela vai me guiar o tempo todo. E aí, falando de entrega, paixão pela igreja é entrega em favor dela. Na entrega, meu irmão e minha irmã, nós vamos conhecer um Deus que já se entregou. Cada vez mais que você se entregar a Deus, você vai ser surpreendido na revelação de Deus, no conhecimento da palavra, naquilo que Deus tem a te falar, que Deus já havia se entregado, que antes mesmo da formação do mundo, Deus já havia pensado em você, separado você, para que você fosse santo como Ele é santo, e na terra viesse ter uma vida como igreja do Senhor. A diferença na terra está na igreja. A igreja, ela carrega o diferencial e nós precisamos zelar por isso, precisamos cuidar disso para não perder aquilo que Jesus colocou sobre as nossas vidas. Então a Bíblia está nos dizendo que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Eu vou amar um Deus que já me ama. Eu vou conhecer um Deus que já me conhece. Jeremias capítulo 1, verso 5. O Senhor vai dizer: Jeremias, ainda antes de você ser formado no ventre, eu te conheci, Jeremias. E antes de você nascer, eu te separei, te constituí profeta às nações.
Por isso, meu filho, aonde eu te enviar, você vai. O que eu colocar na sua boca para você falar, você vai falar, Jeremias. Por isso não tema, que eu sou contigo. É o que o Senhor fala a Jeremias, que também está recebendo a revelação de quem Deus é. Jeremias também está conhecendo mais desse Deus. Deus toca em Jeremias, e Jeremias começa a fazer tudo aquilo que Deus quer que ele faça, a partir da revelação, a partir da voz, a partir da palavra do Senhor. Eu quero te falar, meu irmão, nessa manhã, o Senhor já te conhecia. Não importa se tua mãe tinha o plano A, o plano B para você. Não importa mais o sonho, o plano que você tinha de fazer isso ou de fazer aquilo. O Senhor está falando: eu cheguei primeiro do que sua mãe, cheguei primeiro do que seu pai, cheguei primeiro do que seus sonhos, do que seus planos, porque eu já te conhecia e te chamei para ser igreja, te chamei para ser santo na terra como eu, o Deus que sou santo, estou caminhando contigo. Então, com o Senhor, na sua palavra, nós vamos aprender a caminhar da maneira como agrada ao Senhor. Falar de paixão, como o segundo tópico que a gente viu, fala de um sentimento, é um sentimento humano, está em nós. Nós somos atraídos por aquilo. Quando uma pessoa está apaixonada por outra, ou por algo, ela pensa em algo, ou naquela pessoa o dia inteiro. Ela pensa na pessoa, se arruma para a pessoa, se sente atraído por aquela pessoa. E isso é o sentimento que acontece em nós quando estamos apaixonados por alguém. E aí Deus, sabendo que a paixão ela é algo da carne, Deus, com muita sabedoria, nos deixa o que nós devemos pensar, no que nós devemos meditar, no que nós devemos guardar no nosso coração, porque Deus quer que a sua igreja tenha bons resultados. Deus quer que a sua igreja prospere, avança, prossiga e não pare. Então, a nossa paixão será bem sucedida quando nós, como igreja, formos guiados pela sua palavra. E aí é por isso que Deus fala, Deus começa a se revelar para Josué, e Deus sabe que Ele é um Deus perfeito, que Ele é um Deus glorioso, e quanto mais Deus se revela a nós, mais nós queremos desse Deus. Mas Deus tem uma missão, Deus tem um compromisso, Deus tem algo a fazer na vida das pessoas, e é através de quem Deus está se revelando. Então, em Josué capítulo 1, no verso 7, Deus diz para ele: Josué, seja somente forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não deixe de falar as palavras do livro da lei, de meditar nelas, de dia, de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. O Senhor está falando: você que está apaixonado por mim, medite na palavra, porque você terá bons resultados, se você tiver uma paixão guiada pelo Espírito. Você vai ter bons resultados, se você tiver uma paixão por Deus, amar a Deus e ser guiado pela sua palavra. Hoje, tem alguns irmãos, tem crente que se dá mal, porque ele está na caminhada, ele ama Jesus, ele ama a Deus, mas na hora de cumprir a palavra ele não quer fazer. Na hora de seguir o que Deus está falando, ele dá passos para trás. E aí eu quero te falar, você vai se dar mal. Porque quando nós somos filhos de Deus, nós amamos a Deus e somos apaixonados pelo nosso Pai. Mas nós vamos ser guiados pela sua palavra para ter bons resultados. E hoje há pessoas que amam Jesus, que é apaixonado por Jesus, mas na hora de fazer a vontade do Pai, corre. Isso não é paixão. Isso é paixão carnal. A paixão que nós temos é uma paixão conduzida pelo Espírito Santo. É termos o entendimento, clareza de que a boa vontade é dEle, e Ele sabe o que está fazendo, e como filhos amados, nós seremos apenas guiados pelo Seu Espírito, como diz a palavra em Romanos. Então nós teremos sucesso, seremos bem-sucedidos como igreja, vamos amar, vamos ter paixão pelas pessoas, pessoas serão curadas e restauradas. Por quê? Porque eu estou sendo guiado pela palavra do Senhor, e não somente por uma paixão. Eu sou guiado pela palavra de Deus, que é vida para a minha vida, para que assim tudo dê certo na caminhada. Amém? Pode passar a outra imagem? Paixão pela igreja é trabalhar para edificá-la. Quando eu tenho paixão pela igreja, eu trabalho. Eu vou servir essa igreja, porque eu tenho paixão por ela.
eu vou edificar essa igreja. Jesus, como um noivo apaixonado pela sua igreja, o seu trabalho e o seu serviço foi para edificar as pessoas, para santificar as pessoas, para purificar as pessoas, para libertar as pessoas. Então Jesus, ele esvaziou de si mesmo para o serviço, para o trabalho. Então continuamos olhando para a palavra e aprendendo com um Deus humilde, um Deus simples, um Deus poderoso e um Deus que tem muito, todos os dias, a nos ensinar a ser a igreja na terra, a ser um homem ou uma mulher que tem paixão pela sua igreja e tem interesse naquilo que Deus tem interesse. Então Jesus está o tempo todo intercedendo por nós. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então está o tempo todo trabalhando. Nós temos um Deus que não tosqueneja, seus olhos não fecham. Está o tempo todo trabalhando como guarda de Israel, guardando o seu povo. Então olhamos para o Senhor e aprendemos com Ele. Aprendemos com Ele a servir, aprendemos com Ele a edificar a igreja, a edificar os nossos irmãos. Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 1, no verso 3, Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo está fazendo o quê? Está orando por essa igreja. Nesse momento, se eu não me engano, ele está preso. Mas ele está escrevendo para essa igreja, está enviando cartas, parece atitude de pessoa que está apaixonada. Paulo está escrevendo, está enviando cartas, está orando, está intercedendo. Por quê? Porque Paulo tem zelo pela igreja que é do Senhor. Paulo tem paixão pela igreja do Senhor. Paulo ama a igreja do Senhor. Paulo sabe que essa igreja tem dono, e esse dono resgatou Paulo quando ele perseguia a igreja. Mas tudo isso acontece na vida de Paulo, porque Paulo, ele passa por um processo de conversão. Paulo, ele perseguia a igreja, ele açoitava, ele batia, ele prendia, ele feria a igreja. Mas a partir do momento em que Jesus aparece a Paulo no caminho de Damasco, Paulo cai do cavalo e a glória do Senhor cerca aquele homem a ponto dele ficar cego. E o Senhor diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele diz: quem é esse Senhor que está falando comigo? Perceba, Saulo não está perseguindo Jesus, mas está perseguindo a igreja. Mas o que o Senhor está falando para Saulo é: se você persegue o meu povo, você me persegue. Se você mexe com o meu povo, você está mexendo comigo. A partir desse momento, Paulo começa a aprender que a igreja tem dono. Ele aprende que esse povo que estava pregando, que estava evangelizando, tem um dono. E esse dono chama-se Jesus de Nazaré. Esse Jesus aparece, perceba, de novo, como Moisés, revelação do poder de Deus. Revelação de quem Deus é. O senhorio, o poder, a glória do Senhor. A Bíblia diz que a glória cerca Saulo, a ponto dele ficar cego, dele cair no chão. E ele saber no seu ser que aquele era um Senhor que estava diante dele. Nós precisamos da revelação de Deus na nossa caminhada. Paulo está caminhando, mas está caminhando de forma errada. Nós precisamos parar e trazer clareza ao nosso entendimento. Trazer para a nossa vida reflexão. Será que eu estou caminhando da forma correta? Porque eu quero perguntar para você, o que você sente quando você lembra da igreja do Senhor? Qual sentimento passa pelo teu coração quando você lembra dos teus pastores, da liderança, da igreja, das pessoas? Paulo, como um homem convertido ao Evangelho, ele dá graças a Deus toda vez que ele se lembra da igreja. E eu quero te falar, essa igreja era uma igreja que precisava ser aperfeiçoada. Paulo diz no verso 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Eu quero te falar, meu irmão que está em casa, minha irmã, a igreja não é perfeita, mas a igreja tem um Deus perfeito. A igreja somos nós, sou eu que estou falando, é você que está ouvindo. Quando Deus revela a Jeremias
o que ele tem a fazer, Deus mostra a Jeremias o oleiro trabalhando num vaso. E ele fala assim: Jeremias, o vaso se desfaz na mão do oleiro. E ele fala assim: Jeremias, será que eu não posso fazer a mesma coisa que esse oleiro está fazendo aí com o vaso, com a comunidade de Israel, com o povo de Israel? O Senhor está falando: todos nós precisamos ser aperfeiçoados. Do pastor, ao membro, ao intercessor, ao levita, as pessoas, todos nós precisamos ser aperfeiçoados por esse Deus. Esse Deus está trabalhando nas nossas vidas e por Ele nós somos transformados. É por isso que Paulo, como um novo convertido, ele caminha de forma correta, amando, orando, tendo paixão pela igreja. Ele diz: eu me alegro demais quando eu penso em vocês, por isso eu oro, suplicando a Deus pela vida de vocês, cooperadores, trabalhadores, pessoas disponíveis para o reino, pessoas compromissadas com a obra do Senhor. O outro ponto aqui nessa imagem diz: paixão pela igreja é cuidar. Estamos falando de conversão, e falando de cuidado, nós tivemos o ano do cuidado, e nós precisamos ainda manter o cuidado, porque é capaz de andarmos lado a lado de Jesus e não sermos convertidos. Isso aconteceu com Simão. Simão estava o tempo todo colado em Jesus, lado a lado, mas aí fobando, dizendo que ia até o fim. Senhor, eu vou até o fim, Senhor. Eu vou contigo até o fim. Se o Senhor morrer, eu vou contigo até a morte, Senhor. Foi o que Simão disse para Jesus. Estava fobando. Não sabia do que ia acontecer. Jesus sabia. E aí o Senhor pega ele depois. Porque Simão nega o Senhor. Simão nega Jesus. No momento em que as coisas apertam, no momento da pressão, nós temos essa atitude humana de dar passos para trás, mas nós temos um Deus que sempre está pronto a restaurar a nossa identidade. Simão, ele está pescando novamente depois de tudo isso que aconteceu, e Jesus aparece ali aonde Simão estava, e num diálogo, numa conversa, num momento de comunhão, Jesus olha para ele e diz assim: Simão, você me ama, meu filho? E ele diz assim: Senhor, tu sabe. E o Senhor fala 3 vezes com ele, ministrando algo que só ele e Jesus sabia, algo que ele tinha feito no passado. E o Senhor pergunta se ele amava ele mais do que esses outros. Ele diz: Senhor, tu sabe que eu te amo. E o Senhor fala assim: você me ama mesmo? Pois cuide do meu rebanho. O Senhor está falando: quando nós amamos a Ele, nós vamos ter cuidado com as pessoas. Quando nós amamos a Cristo, é o que Jesus está falando para Simão nesse momento, nós vamos amar o irmão. Nós vamos ter cuidado em pastorear, em cuidar, em zelar, em guiar um povo, em orar por esse povo. Então Jesus está aparecendo aqui na vida de Pedro, que está tendo a atitude de Simão. Mas Jesus está restaurando Simão novamente nesse reencontro. Quem sabe, meu irmão, você precisa voltar ao lugar aonde você se encontrava com Deus. É o lugar da oração, é o lugar da comunhão, para que você volte a ser a igreja que o Senhor nos chamou para ser. Ele diz: tu és Pedro, tu és pedra, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Quando nós somos igreja, o inferno não tem poder sobre a nossa vida, porque nós somos a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode passar a segunda imagem? Segunda não, já é a última, eu acredito, ou é a penúltima. Eu separei 3 pontos importantes. Paixão pela igreja. Primeiro, compaixão. Segundo, oração. Terceiro, amor. Um texto tem chamado muito a minha atenção em Marcos capítulo 1, no verso 40, quando Jesus encontra um leproso no caminho. E esse leproso diz algo muito interessante. Ele fala assim: aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, disse: se quiseres, podes purificar-me. Olha o que o leproso está falando para Jesus.
Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, seja limpo. A Bíblia diz no verso 42, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Nós podemos aprender muito com esse texto. Separei compaixão, oração e amor. Jesus, ele tinha tempo de orar. Jesus, ele tinha momentos de dialogar com Deus, de falar com o Senhor. E todas as vezes que nós tivermos esse tempo com Deus, nós estamos dando liberdade a Deus de nos conduzir. A oração não é somente quando eu falo, mas também é quando eu ouço o Senhor. E Jesus, a partir desse momento, ele encontra-se com esse leproso. E esse leproso fala do querer. Ele fala: se tu quiseres, tu pode. E Jesus fala para ele: eu quero. Perceba, Jesus, ele toca nesse homem. E quando Jesus toca nesse leproso, a Bíblia está nos dizendo que imediatamente, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Às vezes, meu irmão, nós estamos fazendo muitas coisas. Estamos orando, tocando em pessoas, abraçando pessoas. E na caminhada nós vamos perceber que nada está acontecendo. Coisas maravilhosas da parte de Deus, que só Deus pode fazer, não está acontecendo. Eu quero te falar nessa manhã. Estou falando sobre Jesus estar interessado naquilo que está dentro de nós. Quando Jesus, ele toca nesse leproso do lado de fora, perceba que esse leproso toca em Jesus do lado de dentro. A Bíblia está nos dizendo que Jesus se compadece. Jesus profundamente, no fundo, no íntimo, Jesus se compadece daquela situação, daquele homem. É como se Jesus estivesse falando: eu sou um Jesus que quero o teu melhor. Eu sou um Jesus que quero a tua purificação, que quero a sua cura, que quero a sua transformação. E a igreja precisa alinhar o seu coração àquilo que Jesus quer, à sua vontade. Porque é capaz de você impor as mãos sobre pessoas e nada acontecer. É capaz de você pregar, de você discipular, e você não vê nada acontecendo. E isso, eu volto a dizer, está revelando que dentro nos falta muita coisa. Dentro nos falta compaixão. Paixão pela igreja é ter compaixão pelas pessoas. É um evangelho com paixão. Paixão por vidas. Jesus deu a sua vida para salvar aqueles que estavam perdidos. Então, é tempo de examinar: será se eu sou uma igreja que se compadece do próximo, que se compadece do irmão, que se compadece do enfermo, que tem compaixão daquele que está perdido, do órfão, da viúva? Será se eu sou essa igreja? Se não sou, eu preciso correr para o ponto 2, que chama-se oração. E ali receber do Senhor, no Senhor, numa vida de intimidade, a ser guiado pelo Senhor. Por quê? Ponto 3, é capaz de eu estar na congregação, caminhando com Jesus e fazer muitas coisas, e ao mesmo tempo não fazer nada. Quem disse isso é Paulo. Você pode dar de comida aos pobres, você pode fazer muita coisa. Se você não tiver amor, você não está fazendo nada. Então nós precisamos, dentro de nós, carregar esse fogo santo, esse fogo do Espírito, né? Esse fogo não se apaga, diz a palavra do Senhor. O amor, ele vai se esfriar, mas o fogo de Deus não vai se apagar. O fogo de Deus permanece na vida da sua igreja, e ela permanece fazendo aquilo o que ela foi chamada para fazer. Esse fogo que está dentro de nós, ele queima por vidas. Pode passar, por favor. Esse fogo do Espírito, essa vida do Espírito que está em mim, que está em você, ela queima por pessoas. Essa vontade de Deus, ela reina dentro de nós, como um Deus que vive e um Deus que reina. Paixão pela igreja, essa paixão, ela vem do coração de Deus. Olha essa imagem, está representando Jesus no passado, se abaixando para salvar quem logo logo seria morta, apedrejada, ou para salvar quem estava num poço,
ou para salvar o que estava leproso, ou para salvar um cego que estava no caminho. Um Jesus que sempre parava, um Jesus que sempre transmitia compaixão para as pessoas. Então, igreja, que os nossos olhos voltem para o Senhor, e que possamos cada vez mais aprender com Ele a fazer o que de fato é muito importante, a fazer o que de fato Ele tem muito interesse com que você faça, a ter amor, a ter paixão por aquilo que de fato Jesus não tem amor por tinta, por vidro, por TV. Jesus tem amor por você, por pessoas, e nós devemos gastar a nossa vida da mesma forma como Ele gastou, cuidando e transmitindo esse amor e esse zelo na vida das pessoas que vai surgir e aparecer no caminho. Paulo disse algo muito interessante. Paulo disse: Cristo vive em mim. O Espírito Santo que foi derramado sobre a sua igreja, ele não foi derramado sem vida, foi derramado vivo dentro de nós. E como um Deus que reina, esse Deus vive em mim e em você, para continuar reinando nas nossas vidas. Que a sua vontade perfeita, boa e agradável, ela possa nos conduzir a ser essa igreja que tem paixão pelo pecador, que tem paixão pelo perdido, que tem paixão pelo enfermo, que tem paixão pelas pessoas que precisam, que tem paixão pela sua igreja, que tem paixão pela liderança, que ama, que intercede. Porque como cristão, eu preciso olhar para Cristo, aprender com Ele, tomar o seu exemplo e seguir na caminhada. Para que tudo me vá bem, eu preciso ser guiado pela sua palavra. Pode passar, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Paixão pela igreja. Separei essa foto. Um irmão colocando as mãos sobre outro irmão e orando pela vida dessa pessoa. Uma igreja que ora, que intercede. É uma igreja que tem paixão por pessoas. Eu queria que nesse momento você trouxesse à sua memória a maneira como você chegou à casa do Senhor. Pessoas que no começo da caminhada estavam no primeiro amor e se dedicavam sem medir esforços. Pessoas que entregavam tudo, que se entregavam a Deus, porque o primeiro amor revela uma vida de intimidade, de oração que nós nunca devemos deixar de ter. Uma vida aos pés do Senhor, aos pés de Jesus, né? E a igreja, ela pode fazer muitas coisas e ter grandes obras a realizar, mas Jesus sempre tem algo a consertar em mim e em você. Nós precisamos carregar dentro de nós esse fogo do Espírito, essa paixão que nós temos por Deus e essa paixão que Deus tem pelas pessoas. Você percebe que é de Deus para Moisés, para as pessoas, de Deus para Josué, para as pessoas. Tem pessoas que falam assim: eu vou dar ao irmão aquilo que eu recebo. Isso não é evangelho. Eu vou fazer a mesma coisa com quem faz comigo. Isso não é evangelho. Você vai fazer para o irmão aquilo que Deus fez por você. Quando Pedro e João estão indo ao templo, a um momento de oração, a gente vê que há uma pessoa à porta de um templo com uma grande necessidade. Ele queria prata e ouro. E aí Pedro e João, como alguém que tinha recebido a vida do Espírito, ele diz: não, em prata nem ouro nós temos, mas o que eu tenho, isso eu dou a você. Aquele homem, ele fica de pé pelo poder de um Cristo que vive na vida dos seus discípulos. Pelo poder de um Cristo que vive na vida de homens que receberam da presença desse Deus. Então, para finalizar, meu irmão e minha irmã, traga ao seu coração esse momento que você era tão dedicado. Comece a se lembrar nesse momento de como você chegava à casa do Senhor, de como você tinha alegria em vir à casa do Senhor. Davi disse: alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Né? Tem paixão em vir à casa do Senhor, em nos reunir, em estarmos reunidos. Às vezes isso não acontece mais, pela falta de comunhão com Deus, porque abandonamos o nosso primeiro amor. E aí quando nós abandonamos o nosso primeiro amor, nós perdemos a essência, perdemos a vida, perdemos a paixão, perdemos a direção, perdemos o caminho.
porque o caminho ainda permanece sendo Jesus. É por isso que na caminhada os discípulos falam para ele: como é que nós vamos saber o caminho? E o Senhor fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que nessa manhã o Senhor possa direcionar a sua vida a continuar fazendo aquilo que Ele chamou você a fazer. E a minha oração nessa manhã é que os nossos corações sejam novamente aquecidos, assim como o coração de John Wesley também foi aquecido. E que essa casa espiritual, que sou eu, que é você, volte a queimar novamente, volte a ser incendiado por esse fogo. E que nós, como igreja, vivamos para agradar o nosso Deus na caminhada, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos conduza a amar a sua igreja e a ter paixão por ela e fazer aquilo que Ele está o tempo todo pronto a nos ensinar. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor e que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Um bom domingo para você. Amém?